Vamos falar um pouco aqui sobre o penhor. É o primeiro vídeo, né? Não cabe num vídeo só, mas vamos começar. O penhor, como é que ele se constitui? A primeira dica é que o penhor, em regra, é bens móveis. Mas também tem a acessão intelectual. Não é só móveis, então. E a outra regra é que existe a tradição efetiva da posse. Transferência efetiva da posse. A tradição. Inclusive, agora eu vou filosofar um pouco. Tradição é quando uma pessoa entrega para outra. Isso vem se eu não me engano, da tradição cristã. Que é quando os antigos entregavam para as gerações posteriores. Então tem tudo a ver, né? Continuando. Então basicamente isso. Regra geral, móvel. Regra geral, tradição. Exceções a gente vai ver que o de veículos, isso é muito importante, cai muito, o de veículos não tem tradição, continua com o devedor. Rural, industrial e mercantil também continua com o devedor. Mas isso a gente vai ver na hora certa, no entanto é bom ver agora logo. Obviamente, inclusive está aqui, né? Eu não tinha percebido. Continua em poder do devedor. Eu tinha lido aqui um material, não tinha visto esse artigo, mas está aqui, ó. Continua em poder do devedor esses 4 casos. Beleza. Obviamente tem que ser registrado com todo o direito real e é no cartório de títulos e documentos, não é imóveis, óbvio. Então vamos falar agora dos direitos do credor e das obrigações do credor. Retenção a posse, a retenção, até que o indenizem. A gente viu que na Anticrédito é um negócio parecido no outro vídeo. Ressarcimento de prejuízo. Promover a execução judicial. Apropriar-se de frutos. Isso aqui é interessante. Venda antecipada. Isso aqui é uma coisa muito interessante que existe na lei de lavagem de dinheiro. A alienação antecipada em razão de perda ou deterioração. Na lei de lavagem, se um bem é capturado e esse bem está se destruindo, é muito caro manter esse bem no depósito judicial. O juiz Sérgio Moro, ele pode, já fez algumas vezes, fazer alienação antecipada. Porque aquele bem ali tem grande chance de ser de um bandido, entendeu? E aí o dono da coisa pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra. Mas é o mesmo instituto daquele da lei de lavagem de dinheiro. Continuando. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela antes de ser integralmente pago, podendo o juiz a requerimento do proprietário determinar que seja vendida apenas uma coisa ou parte. Então, você está com um carro, sei lá, uma joia de alguém. Se essa joia for um bem divisível, fosse um bem divisível, poderia fazer o juiz por requerimento, né? Dividir isso aqui e vender e pegar parte. Seria mais ou menos isso. Não é tão importante esse artigo. Agora vamos falar das obrigações do credor. Ele tem que custodiar a coisa, obviamente, né? Se ele ficar como depositário, né? Que é a regra. Ressarcir o dono, ao dono, perda se for culpado.
ou deterioração, podendo ser compensado isso aqui na dívida. Então, se ele causar uma merda, ele vai compensar com a sua dívida. Aqui é o que eu já vi cair. O segundo, ó, a defesa da posse. Ele é obrigado a defender a posse. Obrigado a defender a posse. E a dar ciência ao dono dela de alguma situação que mereça ação possessória. Então, se ele ficou com uma joia de alguém e alguém está querendo tomar, se apossar, ele tem que defender e tem que dar ciência. Isso é muito importante para mim, é o que eu já vi cair algumas vezes. E aí, o próximo, imputar o valor dos frutos nas despesas de guarda, isso aqui eu acho besteira, restituí-la, uma vez paga a dívida, com os frutos e as acessões, e entregar o que sobeje do preço. Aqui é o seguinte, se ele vender essa coisa para pegar o seu crédito, o que sobrar ele tem que devolver, né? Óbvio. Assim como o que faltar, o outro continuaria pessoalmente, como a gente viu no primeiro vídeo, sobre direitos reais de garantia, disposições gerais, fica pessoalmente responsável pelo resto. Antes a garantia era real, não é uma coisa. E agora, depois que essa coisa foi vendida, o resto é pessoal, uma dívida pessoal, quirografária. Continuando, agora vamos falar da extinção do penhor. Acabando a obrigação, perecendo a coisa, renunciando o credor, confusão, renúncia, adjudicação judicial, remissão, venda da coisa empenhada feita pelo credor ou por ele autorizada. E aí, presume-se a renúncia, que é o terceiro inciso, presume-se a renúncia quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço. Aqui, ó. Presume-se a renúncia consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço. Pode cair isso aqui, né? Apesar que ou quando anuía a substituição por outra garantia. Mas é muito importante saber de uma coisa. Está na parte de obrigações, na parte de compensação, se eu não me engano. Aliás, de remissão. Remissão com SS, que é o perdão. Se você devolver a coisa dada em penhor, empenhada, a coisa empenhada, você renuncia ao penhor e não à dívida. Entendeu? Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, mas eu lembrei e é muito importante. Então vamos lá, se você recebeu uma joia em penhor por causa de uma dívida de 20 mil, esse penhor que você tinha sobre essa joia não tem mais, porque você devolveu a joia. Renunciou o penhor, mas não renunciou a dívida. Já aqui é outra coisa, não tem nada a ver. Mas tem o nome renúncia também, então eu lembrei, né? Beleza. Operando-se a confusão, então somente quanto à parte da dívida substituirá inteiro o penhor quanto ao resto. Mais ou menos naquele mesmo sentido. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro à vista da respectiva prova. É basicamente a regra geral dos direitos reais. A gente vai continuar falando dos penhores em espécie.